Mais um episódio do podcast O Sucesso Deixa Rastros. Hoje eu estou com um parceiro aqui de trabalho, Natan Cunha. Ele é fisioterapeuta. Natan é especialista em esportes e ele também é o fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Natação há um bom tempinho, né, Natan? Acho que 10 anos. 10 anos. 10 anos Ele tem a cara de novinho, mas Então. tem a cara de 22 ali. Natan, valeu, cara, por ter aceito. Vamos bater um papo, conhecer um pouco... Eu não sei, na verdade, como você começou, como você entrou nessa área do esporte. E também, uma coisa interessante é que o Natan acabou de voltar de Tóquio, das Olimpíadas. Ele foi como fisioterapeuta da Seleção Brasileira. E ele vai contar um pouco como foi essa experiência também. Deve ter umas coisas legais aí pra gente saber, umas curiosidades. Com certeza. Jet lag ainda tá um pouquinho aqui. Natanzinho, então, me conta um pouco, cara. Como é que você começou aí? Primeiro, de onde surgiu a vontade de ser fisioterapeuta? Cara, eu acho que a vontade de ser fisioterapeuta tinha desde o começo a ver com o esporte. Então eu tinha vontade de trabalhar com o esporte e por mais que a fisioterapia exista em várias áreas, pode trabalhar em hospital, clínicas de estética, idoso, criança e por aí vai. Eu queria trabalhar com esporte e dentro dessas áreas que eu podia, que eu fui pesquisando, tentando entender melhor, eu quis ser fisioterapeuta. Você pensou em fazer educação física também? Cara, eu acho que educação física não. Hoje eu tenho uma vontade de fazer educação física. Até converso lá com os personagens que trabalham lá com a gente, que eu tenho um pouco dessa vontade para abrir o leque, para ficar à vontade o meu trabalho na fisioterapia. Eu faço muito, como eu trabalho com atletas, tem muito de fortalecimento, reabilitação. Sim. Então eu procuro alguns cursos, que eu tô até procurando um curso com você aqui, e para melhorar isso, e às vezes eu paro para pensar, acho que a educação física ainda vai cair. Quando eu tiver oportunidade, quando eu tiver tempo para fazer com calma, eu tenho vontade de fazer. Tá. E aí a fisioterapia foi entrando assim, eu acompanhava muito futebol, via bastante reabilitação, sabe? Televisão, falava um pouco, algumas coisas, e fui indo para esse caminho, e eu lembro que eu acho que acho que era primeiro colegial, assim, eu falei, vou ser fisioterapeuta e nunca mais desisti. Então foi cedo, cara? Foi cedo, acabou sendo cedo, eu era uma profissão nova naquela época, porque ainda considero verdade. A minha profissão nova, ainda tenho que quebrar muitas barreiras aí da exato. profissão, mas ali eu acho que quando eu estava mais ou menos primeiro colegial, eu já falava, vou ser fisioterapeuta e assim fui, estou aqui até hoje. Você falou do lance do esporte, você praticava bastante esporte? Tinha uma ligação assim? Sempre gostei de fazer esporte, mas nunca fiz esporte competitivo. Eu acho que eu fui perceber isso mesmo, que eu acho que era meio ruim também nos esportes, só gostava mesmo de praticar. Eu sou meio assim também. E quando eu fui trabalhar, um dos meus primeiros trabalhos foi no Clube Pinheiros, e eu comecei trabalhando com categoria de base. Tá. Aí lá logo de cara eu falei, é isso aqui que precisa fazer para ser um atleta profissional, porque não tinha nada a ver com o que eu fazia, entendeu? Eu sou de Mariporã, tenho as cidades pequenas ali, Mariporã, Franco da Rocha, Caeiras, jogos regionais. E você fez a faculdade lá? Eu fiz em São Bernardo do Campo, que já tinha ligação com o time de handebol da Metodista. Então, quando eu fui para a faculdade, já tinha um pouquinho a ver com esporte. Eu sabia que lá já respirava um pouquinho esporte, tinham professores que já frequentavam ali a Seleção Brasileira de Handebol. Então, eu já fui puxando para esporte ali. E tive algumas experiências ali com esporte, não tive muito com handebol. Fui ter depois também no Pinheiros. E assim fui... Fui entrando no esporte. O Pinheiro você começou como estágio? Ou já foi primeiro emprego, assim? Foi emprego. Eu terminei a faculdade em 2007, aí eu fiz uma pós-graduação do Instituto Vita, você deve conhecer. Sim. Eles tinham, ou ainda têm, uma pós-graduação que era de fisioterapia esportiva. Não sabia. Um lugar também sensacional, que respira esporte ali, a reabilitação, os médicos, os ortopedistas. Então, logo quando eu entrei ali, surgiu um projeto para o Pinheiros, mas já era um projeto, não era estágio, já era formado, estava numa pós-graduação. Aí o fisioterapeuta Júlio Barrichello me chamou. Então, meio que surgiu a oportunidade da pós. Da pós. Isso é bacana, né? E aí eu fui pro clube. Você já fez acabou sendo um networking que você faz ali, né? Exatamente. Aproveitou a oportunidade. Uma coisa que eu até gosto de falar é que era um projeto da Lei do Incentivo ao Esporte. E é uma lei que, se eu não me engano, ela ainda existe
E ela tá aí, sabe? Para quem tem projetos com esporte, eu acho isso muito interessante. Até pouco tempo atrás tive uma experiência com a Stock Car também, não sei se você acompanhou. Eu vi, sim. E a Bia Figueiredo, ela tinha um projeto com a Lei do Incentivo ao Esporte. Então é uma lei que tá aí pro esporte, não é tão simples você conseguir usufruir da verba que vem dessa... Eles, tipo, patrocinam atletas? É como se fosse um patrocínio. Você apresenta um projeto e aí você tem que buscar empresas, daí a empresa consegue passar um pouco de, acho que alguns impostos, alguma taxa ali, posso estar falando besteira aqui, mas consegue ir passando para esse projeto. Então existem pessoas que começaram até a ficar especialista nisso. E é para organizar tudo isso com Mas os é uma projetos. Iniciativa privada? Eu acho que assim, é meio que linkado a tudo, assim, você vai atrás das empresas, né, um dinheiro privado, mas só que daí você tira como eu disse, de impostos, coisas assim, para conseguir puxar para você. Entendi. Então eles acabam ajudando. E eu acho que essas leis da cultura, sabe, algumas coisas assim que eles fazem, tem a ver com imposto, bom, é por aí. Tá. E ali o nosso projeto era dessa maneira, era da lei do incentivo ao esporte, e aí que eu fui começando a trabalhar com esporte, como eu disse, com esporte de verdade. Aí você começou a entender realmente... Aí sim, comecei trabalhando com vôlei, aí eu... o primeiro esporte que eu trabalhei lá dentro foi o vôlei, e nossa, ali eu trabalhei pra caramba, era muita gente, eram muitos atletas, sabe, categoria de base, tanto masculino como feminino, aí fui meio que entrando em algumas coisas, tive a oportunidade de conhecer alguns atletas que eu sempre fui muito apaixonado por esporte e assistir. Eu praticava esporte, jogava futebol, mas eu sou apaixonado em acompanhar esporte na televisão. De tudo, né? Você gosta. Gosto futebol de americano, sei que você conhece futebol bem. Americano, futebol principalmente, Fórmula 1, esporte olímpico, Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos, também era viciado. Então lá trabalhei com o Giba, tive a oportunidade de atender o Giba, uns caras assim, porque eles entraram com um time forte ali. Porém, a natação foi me puxando. Eu meio que fugia da natação. Aí a natação fui puxando. Aí tem até uma história legal, assim, de natação. Eu ia meio que quebrando galhos lá. E daí teve uma vez... Na natação? Na natação. E tinha um fisioterapeuta que era brotherzão meu, o Alan. E ele era um pouco mais... Vamos dizer... Não, a gente entrou junto, mas era o que tava... Eu fui pro vôlei, ele foi pra natação, então ele já tava cuidando mais familiarizado praticamente ali. só da natação. E eu ia ajudar ele, quebrar galho, porque também tinha uma demanda boa. E aí ia ter uma competição em Estocolmo, na Suécia, e uma competição em Santos. Aí ele foi pra Suécia, eu fui pra Santos. Só que daí pra Santos foi o tal do César Cielo junto. E que ele não queria ir pra essa competição na Suécia, ele quis ficar no Brasil, e ele tava em busca do recorde mundial dele. Já tava Não, já bem... era 2008. Não, desculpa, era 2009. Então ele já tinha sido campeão olímpico e já tinha sido campeão mundial. Só que num campeonato mundial que ele queria bater o recorde mundial, ele não conseguiu. E os trajes iam terminar em 2009. E ele tinha a última competição no Brasil com traje para ele tentar bater o recorde mundial, senão ia ficar uma coisa mais distante. E aí ele não quis ir para a Suécia, ele foi para Santos. Aí eu fui com ele para Santos, comecei a ter um contato. Só foi ele ou foi uma equipe? Não, foi uma equipe. Tá. Uma equipezinha mais... Ele era, no caso... Foi pra Suécia. Daí foi ele, eu lembro que a Flávia Delaroli estava nessa competição. Olha. A tia Flávia, que eu brinco, nutricionista nossa hoje. E aí eu fui lá com ele e ali ele tava com uma dor nas costas, comecei a trabalhar, a gente... Fui ficando mais próximo dele também, já olhava, caramba, o Cielo. Cara, no ano auge eu tava ainda, lá né? na televisão, torcendo pra ele, eu tô aqui trabalhando com ele. Sabe, com todo cuidado assim, mas foi indo devagarzinho. E ele é super gente boa, né, cara? Gente boa pra caramba. E aí ele quase bateu o recorde mundial em Santos. Putz. Nadou pra caramba. Aí depois, numa competição seguinte, eu continuei meio que com ele ali, fiquei um pouco mais próximo dele, ele bateu o recorde mundial logo depois, numa competição, acho que menos de um mês depois, no Brasil. Era uma competição brasileira no Esporte Clube Pinheiros mesmo. Tá. Aí ele bateu o recorde mundial nessa competição. Que esse recorde, ele ainda... É o recorde que ainda não é? tá. É o recorde que ainda é dele até hoje. Ninguém bateu, né? Ninguém bateu. É um recorde que é difícil de bater, cara. Tem alguns recordes caindo já, o pessoal sem traje. Ele chegou a fazer... Esse foi com traje ou sem, você lembra?
o recorde mundial com traje. Tá. Aí ele chegou a ter, no auge dele ali ainda, ele chegou a ter o melhor tempo do mundo sem traje. Então, porque ele foi, depois, sem traje, ele foi campeão em 2011, campeão mundial. Aí, em 2012, ele não ganhou as Olimpíadas, foi medalha de bronze, porém, em 2013, ele foi lá e ganhou, foi campeão mundial novamente. E aí, tudo de bermudinha, né? Que é o traje que usam até hoje. Até hoje, né? Até hoje. E aí, Nathan, bom, você começou a trabalhar, ele foi o primeiro atleta mais elite, assim, que você teve Foi, acho acesso? Eu acho que sim. Eu tive as aventuras de atender o Giba, como eu disse ali, que era uma coisa de quebra-galho também, de um outro fisioterapeuta, o Ricardo Regi, que era o fisioterapeuta principal ali do vôlei. Então eu ficava ali, qualquer coisa estou aqui, sabe? Querendo ajudar, querendo aprender, querendo conhecer. Claro, cara. E aí, uma baita experiência também, né? Ali, na escola. E aquele clube é sensacional, né? Tinha gente... Era a Daiane dos Santos, Thiago Camilo do judô, Jadel Gregório, não sei se você lembra. Sim, cara. Quem mais que tinha que eu lembro? Acho que o vôlei entrou esse Dream Team aí, que era Rodrigão, Giba, então era muito legal ali essa experiência. Mas o Cielo, o que aconteceu? Eu trabalhei com ele nesse ano, de 2009, e aí, 2010, ele saiu do clube e eu acabei saindo do clube também. Porém, ele ainda treinava nos Estados Unidos, que tinha isso. O Cielo ia para o clube e era mais próximo de alguma competição, alguma coisa do tipo. Ele morava fora uma época, né? Ele morava fora, fazia universidade em Auburn, nos Estados Unidos. E aí ele saiu do Clube Pinheiros, começou a defender o Flamengo do mesmo jeito, porém ainda morava nos Estados Unidos. Daí ele decidiu voltar para o Brasil. Aí ele formou aquele Pro 16. Para quem acompanha a natação vai lembrar da época. Ele juntou alguns nadadores elite, chamou o Albertinho, treinador, e montou um grupo de treino. Ele defendia o Flamengo, tinha gente do Pinheiros. Quem mais que tinha? Era Flamengo, Pinheiros, não sei se tinha Minas e Unisanta. E ele montou esse grupo. Aí ele me chamou para ser fisioterapeuta desse grupo aqui em São Paulo. Aí foi onde eu entrei de vez com a natação. Depois entrou o Thiago Pereira. O Nicolas também era? O Nicolas desde o começo. O Nicolas Santos desde o começo. O preparador físico era o Rocamora. Era o Rocamora. Na verdade, foi primeiro acho que o Luciano Delia, que é primo dele, e depois o Rocamora. O Rocamora foi o que mais ficou. Eu acho que eu lembro que ele me falou desse projeto aí. Foi um projeto que foi sensacional. E durou bastante tempo? Não durou muito tempo. Acho que 2011 começou o projeto, que foi quando eu comecei a trabalhar. Na verdade, minha primeira convocação mesmo para a seleção foi 2012, mas 2011 começou o projeto, aí deu tudo certo, o Cielo foi campeão mundial em 2011, 2012 acabou, o Thiago, ele foi medalha de bronze, eu acho que cada vez mais ele mesmo deve valorizar essa medalha, porque eu que já fui para 2 Olimpíadas, eu vejo que uma medalhinha quando aparece para nós vale muito, mas ele era favorito para ouro, então tem um peso aí, né, o bronze naquela época. E aí depois de 2012 o projeto acabou, alguns continuaram com o Albertinho, porque o Thiago Pereira foi medalha de prata, eu comecei a trabalhar com ele ali em 2012, ele nunca tinha conquistado uma medalha nem olímpica nem mundial, e aí ele conseguiu junto com aquele projeto. O Thiago Pereira era fãzaço do projeto também, era médico, preparador físico, fisioterapeuta, era o doc de médico, o Gustavo Maglioca, e a gente bem em cima deles, era legal porque... Até hoje eu converso com alguns nadadores experientes que viveram universidade americana, eles falam, cara, eu morei nos Estados Unidos, eu treinei em Pinheiros, eu treinei no Minas, mas igual o Pro 16, era um negócio que realmente era fora da curva mesmo. O nome Pro 16 era porque era para a Olimpíada... De 2016, Projeto Rumo ao Ouro 2016. E aí acabou dando uma quebrada e acabou... O formato do projeto foi seguindo com alguns atletas, mas aí foi dando uma quebrada, porque o Cielo era o pai mesmo do projeto, ele acabou indo treinar com um treinador americano, que funcionou bem depois de 2012, que teve a história até depois explicar melhor da cirurgia do joelho dele, que eu acompanhei ele também logo depois das Olimpíadas. E aí acabou cada um seguindo para um canto e o Albertinho ficando com muitos desses atletas ainda. Com o Thiago Pereira até o final da carreira dele. Sim. E aí foi nessa época que você começou na Care Club? Isso. Eu trabalhava com eles, né, na seleção e no Pro 16, e o Doc era o médico.
da seleção para outras Agora eu tô Daí o Doc me entendendo chamou pra Care Club. Care Club era uma maca também, né? Era uma salinha desse tamanho. Você foi um dos primeiros fisioterapeutas, então? Fui. Tinha o Cássio e o Renan, né? Que era mais daquilo da reeducação. E aí eles sentiam falta de alguém de reabilitação mesmo. Então aí eu fui ajudando alguns pacientes. Era bem pequeno, poucos pacientes. Só que daí foi evoluindo, foi crescendo. E aí os atletas, muitos continuaram com você, né? Iam até a Care Club para fazer fisioterapia com você, Eu ia muito né? na piscina, eu atendia muito eles lá. Ah, mas tá. às vezes, em alguns horários alternativos, eles iam atrás de mim também. Sim. Porque era tudo ali próximo, né? Então era assim que funcionava. E aí depois que você comentou da seleção brasileira, como é que foi esse... Bom, você estava no meio já da natação ali, foi meio que natural, né? Foi, eram os principais atletas da seleção, né? Eram os com maiores chances de medalha, eu já cuidava de todos eles e aí era natural. A gente fazia algumas viagens só do nosso grupo, né? Que já era um grupo que era praticamente todos da seleção. Assim, às vezes tinha um que dava uma vacilada, perdia uma vaga ali, uma vaga aqui de 6, 7 atletas, 6 eram da seleção. Então, já viajava com eles, umas competições de pré-temporada, competições de treinamento, assim, que tem antes das competições principais, que é Mundial, Olimpíadas. E aí, aos poucos, fui entrando. Meu primeiro Mundial mesmo, em 2012 eu já participei do ciclo olímpico, né, de 2012. Fiz a aclimatação de 2012, fiquei na base de treinamento. E aí até considero um pouquinho minha primeira Olimpíada, porque foi uma experiência animal. Acho que antes de Tóquio, 2016, a gente não pegou medalha, então foi um pouco triste. Então eu falava até que era a Olimpíada que eu tinha mais gostado, era de 2012. E aí eu comecei, daí em 2012 eu tive a primeira convocação para uma competição, que era o Mundial de Piscina Curta. E aí eu fui era Istambul, aí realmente, massa, de Istambul pra cá, todas as competições grandes, que era 2012 pra cá, eu fui em todas. Legal. E aí... Viajou bastante, né? Viajei bastante. Massa. Até agora, assim, falando um pouco mais, não técnico, mas um pouco mais por dentro do seu dia a dia como fisioterapeuta. Por exemplo, um nadador ali, um cara alto nível. Existe um padrão de lesão comum entre a maioria dos nadadores? O que é realmente o seu trabalho? É tratar lesões mais específicas ou a gente fala, né, um trabalho mais profilático, assim, prevenir com que essas lesões aconteçam? Fala mais ou menos como que funciona. Acabo trabalhando um pouco mais com prevenção. Então, mas é aquele negócio. A partir do momento que você está trabalhando com os atletas durante a temporada dele toda, você não vai esperar ele se machucar para você começar a fazer alguma coisa. Exato. Só que assim, são atletas e atletas. Você vai apresentando projetos, ideias de trabalho de trabalho preventivo, trabalho de recuperação, o recovery, né, que tá muito na moda, né? Que seria tipo massagem, seria mais soltura, banheira de gelo, que é aquela coisa, o cara não precisa sentir dor para fazer isso. Às vezes ele faz isso porque ele tá num período forte de treino, ele quer recuperar rápido porque ele treinou forte hoje e tem que treinar forte amanhã novamente. Então, é até um momento legal que o treinador fica muito próximo de você, porque ele quer que o cara faça isso, porque ele quer descer a paulada no cara num dia e quer no dia seguinte ele bem para aguentar novamente. Então, a gente pega, né? Eu já tô acostumado com a periodização desses caras para uma competição. Então, eu já sei como que funciona. Por exemplo, começo do treinamento, que ele tá mais na base, eu falo para ele, bom, aqui é onde a gente vai começar a caprichar nos preventivos. Não tem por que ficar fazendo recuperação ali nele ainda. Aí, quando chega num bloco de treinamento que ele tá fazendo mais força, aí tanto na piscina como fora dela, porque a musculação desses caras, aí você sabe como funciona, muita gente confunde isso. Mas nadador, não tem impacto, não tem nada. Eu falo, vai lá ver o cara treinando. E cada vez mais parece que os caras estão, né, dando mais valor para... Exatamente. E dá muito resultado isso também. Cara. Né? É uma coisa até do Cielo, que eu vi que... Pelo menos dizem, eu não acompanhei antes do Cielo como funcionava, mas acho que isso é uma coisa que o Cielo trouxe dos Estados Unidos para cá, muito forte, sabe? Porque assim, com certeza já tinham outras pessoas que faziam isso. Eu acho mas que o ele Cielo até comentou. Campeão olímpico, né? E ele fazia, né, treinamento de força lá, fazia power clean, fazia levantamento olímpico. Exatamente, e ele trouxe tudo isso para cá. Aí todo mundo hoje, a natação brasileira praticamente inteira faz. Cara. E os caras são fortes pra caramba, né? Eu não sei, assim, quanto foi ele mesmo que introduziu, sabe? Porque a minha história começa
ali, né? Junto com ele, praticamente. Então, eu não sei como que era antes. Gustavo Borges, então, Fernando Chet, essa geração, não faço ideia. Mas hoje é treino, é obrigatório. Tem caras que querem fazer diferente e tal, mas é uma coisa que os clubes colocaram isso muito forte também. Ah, é? Colocam muito forte. E aí tem aquela coisa, é técnica, né? Já tem um impacto, tem um peso maior, o cara pega peso mesmo. Então, sai um pouquinho da piscina e também tem que ficar de olho lá fora para ver o que está acontecendo. Tem que trabalhar junto. Mas é isso. E aí, óbvio, aparecem as lesões. Quando aparece a lesão, aí a gente tem que recuperar esse cara o mais rápido possível. Tá. E aí mais comum, tipo, lesão de ombro, assim? Cara, lesão de ombro é que aparece de tudo. Eu acho que com o atleta, com o nadador profissional, não é assim tão clássica, não. É até engraçado. Eu tenho muito atleta amador, né? Que faz travessia. Ele sim, sabe? Mas eu acho que... Eu não vou dizer que essa musculação que eles fazem seja uma prevenção pro ombro, mas eu acho que já ajuda. Acaba sendo também. Então, eu já, pós-operatório, eu já tive alguns ombros. O próprio Bruno Fratos, que acabou de ganhar medalha, ele fez cirurgia nos 2 ombros. Ah, foram nos 2? Foram nos 2. Primeiro foi uma luxação. Eu lembro você fazendo a recuperação dele. Foi na queda do Ibirapuera uma época, né? Do Bruno. Eu lembro uma fase final que você subia às vezes com ele. Pode ser, mas eu acho que ali não era pós-operatório. Ali eu acho que era alguma outra lesão que apareceu ali com ele, mas acho que não era o pós-operatório, porque já era Care Club, mas era lá da Vila Olímpia. Então, quando eu fazia essa parte, quando eu fiz essa parte final dele, eu usava até Reebok, porque ainda a gente não tinha treinamento. Então eu consegui a liberação, já por causa do Pro 16 eu tinha liberação ali, e ia lá com ele fazer o final da recuperação dele, fazia na Reebok. Tá. E ele foram 2 lesões de ombro e tive outros nadadores profissionais também que fizeram cirurgia no ombro. Mas tem de tudo. Teve já cirurgia de joelho, coluna, mulher do Bruno Fratos, Michelle Lenhar, que foi nadadora também, que é treinadora dele, fez cirurgia de coluna. Protusão discal, uma cirurgia até um pouco mais simples. E isso tirou de cenário assim ou não? Tipo, ela parou de competir por conta de uma lesão desse tipo ou não? Eu acho que assim, ela... Não lembro exatamente, mas acho que ela parou ali meio que perto disso. Mas não sei se foi exatamente por causa da lesão ou se já estava... Já estava ali meio que no final da carreira dela mesmo. Mas foi, acho que próximo dessa cirurgia foi quando ela começou a parar de nadar. Boa. E aí, cara, agora nessa Olimpíada de Tóquio, você acompanhou a seleção, né? Sim. Foi quando que você embarcou lá, você lembra? Nós saímos daqui Porque foi um dos primeiros esportes também, né? Foi. A começarem ali. Ele foi o primeiro. Ele sempre começa um dia depois da abertura, né? Tem o futebol, alguns outros esportes que tem um campeonato mais longo, começa antes da abertura. Exato. Mas a natação é o primeiro esporte já logo depois da abertura, para valer. E saímos daqui no dia 11 de julho. Já tinha ido para lá, para Tóquio? Já. Nós fomos. Isso é uma coisa legal que acontece quando se trata de Jogos Olímpicos. E que foi a mesma coisa que aconteceu em Londres. Rio não, porque Rio a gente estava em casa, mas nós fomos 2 vezes para Tóquio treinar aonde a gente treinaria antes das Olimpíadas. Então teve uma competição em Tóquio, que era o Panpak, em 2018, e nós fomos para a cidade de Sagamihara ficar se preparando para Tóquio, porque a gente faz aclimatação, né? A aclimatação é aquele período de adaptação de fuso horário, sabe? De clima. Isso quanto tempo antes, Natan? A gente normalmente vai 1 dia por cada hora de diferença. Então, por exemplo, Tóquio são 12 horas de diferença para nós. Então, pelo menos 12 dias antes. A gente chega lá 12 dias antes. Que daí é o que os fisiologistas, os estudiosos mostram que é onde... E é realmente onde a gente onde a gente começa a ter dificuldade para acordar de manhã é depois de 12 dias. Então isso daí bate bem mesmo. E aí a gente fala muito do sono, mas tem tudo, né? Alimentação. Então, como é que é, cara? Porque você acorda... Eu, por exemplo, eu brinquei com o pessoal quando eu voltei na clínica, eram 10 horas da manhã, eu falei, minha vontade aqui é de comer uma picanha mal passada com arroz e feijão, porque... Então, essa sensação fica diferente. Então, eu sou uma pessoa que, por exemplo, não levanto muito para ir ao banheiro na madrugada. Só que daí o seu corpo tá acostumado, porque era para você estar acordado, sabe? Saquei. Então eu tenho que ir lá, sabe? Tudo isso muda. Tudo
isso vai atrapalhando, você não vai percebendo, né? Então muda tudo. A fisiologia do seu corpo tá toda diferente e conforme vai passando os dias, vai entrando. E aí lá, a única coisa, a gente não faz nada assim, excepcional para se adaptar. A gente simplesmente vai colocando... Vive a rotina. Vive a rotina. Tem que treinar de tarde, os primeiros dias a gente vai treinar de tarde, é 3 horas da manhã aqui. Então, para mim, eu acho que o pior momento é esse, é depois do almoço, tanto na ida como na volta. Depois do almoço, às 3 da manhã, assim, quando é 3 da tarde, lá seria 3 da manhã no Brasil, cara, aí é difícil. Aí tem que... E às vezes é um momento que os caras estão todo mundo na água e eu tô ali esperando sem fazer nada. Sei. Aí é difícil. Aí cara, e a sua rotina lá, como que era, Natan? Você acompanhava os atletas? Tipo, acordava? Como que era mais ou menos a rotina? Normalmente o que acontece? O fisioterapeuta, a gente brinca, é o primeiro a chegar, o último a sair. Porque são vários atletas e cada um tem uma rotina diferente. A parte boa é que assim, tem um horário de treino da manhã. Tá. Então, o treino da manhã vai das 9 da manhã até as 11. O último ônibus sai meio-dia, entendeu? E o primeiro ônibus chega às 9. O primeiro e último, porque tem várias saídas. Uhum. Então tem o cara que vai fazer um treino bem longo. Porque vocês ficavam numa vila, né? Não, ali primeiro em Sagamihara era hotel piscina, e depois a gente foi para Tóquio. Os atletas ficaram na vila, eu fiquei num hotel do lado da piscina. Ah, tá. Porque essa coisa de pandemia, dessa vez foi a primeira vez que eu não fiquei na vila. Mas acabou sendo até bom, você descansa pra caramba. No meu caso, eu descansava pra caramba e ficava do lado da piscina. Então, em 4 minutos eu já tava na piscina, saía da piscina, voltava pro hotel. É um hotel do lado, assim, do... Era um hotel ali perto do complexo. Aí estávamos nós, todos os treinadores americanos estavam lá nesse mesmo esquema também. Então foi um pouquinho diferente dessa vez em relação a isso. Acabei não ficando tão próximo ali dos caras, né, na hora da competição, porque às vezes você faz algumas coisas na vila, no hotel, ou simplesmente aquele tapa ali, antes de um cara nadar uma final, às vezes eu tento até ver. Não fico muito em cima também, não quero saber o que está acontecendo, mas sabe, almoçou junto, que horas a gente sai? A gente sai tal hora para a final, então fechou, acabou. Aí ele já sabe que eu tô no meu quarto, que eu sei que ele tá no dele, se ele precisar de alguma coisa, ele vai. E aí aparece, de um tempo pra cá, é Thiago Pereira que queria o Powerade azul 0 antes de competir em Barcelona e eu tive que sair correndo atrás para ele porque em Londres, um ano antes, tinha dado certo. Aí não, relaxa, eu sei onde tem o mercado, eu vou lá. Aí o outro que, Natan, você não sabe aquele fone da Beats legal que nas Olimpíadas eles dão aqueles fones pros atletas. Nessa também? Nessa não teve. Ah, tá. Nessa não teve. Não sei qual que foi. Muita coisa não teve nessa por causa da pandemia. Aí lá no Rio, então tem o fone, tem um americano que tá lá no prédio dos Estados Unidos que tá com o meu fone do Brasil. Aí vai o fisioterapeuta, o fone já tá aqui, vai lá competir. Então a gente é fisioterapeuta, trabalha pra caramba e ainda tenta quebrar uns galhos ali pros caras. Mas aí faz parte também, é legal pra caramba. E aí a gente tava falando mais ou menos da rotina, né? Isso. Aí, tipo, você continuava fazendo, basicamente lá era massagem e recovery. Não, o que acontece, a gente trabalha, eu trabalho com muito terapia manual. Tá. Então tem algumas coisas ali que o atleta de natação, ele é muito detalhista, assim, com o corpo, sabe? É aquela coisa de... Acho que o piloto da Fórmula 1, ele entra com o carro, dá uma volta na pista e olha, fala que tem que reajustar, sei, uma percepção fina, né? Então é sempre uma cervical que tá pegando um pouquinho. Cara, olha, minha cervical tá pegando um pouquinho. Não é uma coisa que, nossa, estou machucado, estou lesionado sei. E não vou conseguir competir. Não, ele sentiu que tá pegando um pouquinho, ele já quer cuidar. Sabe? Meu joelho pegou, viagem, minha lombar. Quando chega de viagem, sempre tem lombar e pescoço. Tá. Essa cama de papelão da vila também aí, que falaram bastante, dor lombar. Um monte de gente com dor lombar. Mas porque era de papelão mesmo? Era de papelão. O japonês fez colchão uma cama de... Não, como fala? A estrutura da cama era de papelão. Sério? E o colchão era muito duro. Então muita gente teve dor lombar. Então o cara tá com uma dor lombar, ele consegue treinar, consegue fazer tudo. Mas ele quer ficar ajustadinho ali. Entendi. São muitos os detalhes. Trabalho o dia inteiro, basicamente. E aí tem outros que não tem nada, mas Natan, quero que você dê uma mexida em mim aqui. Aí vai lá, como que tá? Cara, normalmente eu sinto minha torácica mais presa e tal. E aí eu já vou lá, começo a focar. Daí aquele negócio, eu trabalho com nadador há 10 anos, eu sei
um trigger point, né? Um ponto gatilho. Que é... Eu sei aonde ele vai ficar mais preso. Então eu fico trabalhando tudo isso. Aparecem algumas lesões? Aparecem. Sabe? Tinha uma nadadora agora que estava com uma lesão no joelho um pouco mais séria. E aí a gente fica reabilitando mesmo. Caraca. Até chegar o dia da competição. E também fica ali no recovery, porque a massagem a gente leva a massoterapeuta. Então a gente fica organizando assim, só que daí o massoterapeuta ajuda um pouco mais ali na parte da massagem. E de fisioterapeuta mesmo, era você sozinho ou tinha mais alguém? Era eu e o Testa. O Testa, tá. que é do Pinheiros. Ele começou a viajar comigo em 2017. Eu indiquei ele para umas competições júnior, Mundial Júnior, algumas coisas assim. E passou 2016, ele começou a ir comigo e eu fiquei até feliz que a gente conseguiu fazer todo o ciclo junto e deu certo de nós dois irmos para as Olimpíadas. Massa, e fechar legal. Ali o ciclo olímpico. Porra, com animal, chave de né? ouro, nós dois juntos. Foi bem legal isso daí. E vários, assim... O Fratos hoje mora fora, né? Sim. Mas o Léo, você tem contato Léo de semanalmente, Deus, né? Sim, Léo de Deus semanalmente. Aí, ele tem a oportunidade de preventivo, estar com você. Um pouquinho recovery, ele também tem massagista e tal, mas eu acabo fazendo mais um trabalho preventivo, conversando com o Silvinho. Então, umas coisas que eu gosto de... Aí tem o trabalho de estabilização de ombro, ele teve uma lesão na lombar que a gente sempre fica em cima, que foi a única lesão que ele teve na carreira dele, assim, que assustou um pouco mais. Ele é um cara que sempre se cuidou bem. Então, fazia um trabalho em conjunto com o Silvinho. Silvinho, acho que eu vou trabalhar bastante core, essas coisas. Ele, quebra essa porque eu não consigo colocar muito aqui. Então, ia super bem, sabe? Fazia um pouquinho de trabalho de mobilidade também. E assim, ia. Era um contato, não que o Silvinho seja ali toda semana e aí e tal, mas uma coisa simples. Sim, claro. Ali. Silvinho, você faz isso? Cara, eu não faço muito. Então, acho que eu vou ficar nessa parte, e vambora. Segue o jogo. E como é que foi, Natan? Chegando, né? A turma foi passando de fase e tudo mais. O Leozinho chegou na final. O Fratos chegou na final, pegou a medalha. Como é que foi a emoção da galera ali, a expectativa da equipe, você junto com os caras? Rola muito nervosismo? Como que é no backstage ali? Coisas ali, que a gente não vê, né? O backstage é onde tudo acontece, né? A nossa área ali de recuperação é onde tudo acontece. Você já vê ali o atleta que está realmente muito bem. Ou, às vezes, vê até o atleta que vai ser um puta de um atleta, entendeu? Por mais que ele é moleque, você já vê a postura dele. O Sheffer, que ganhou a medalha de bronze, Sei. O treinador dele veio falar pra mim, faz tempo que você fala dele, né, Natan? Eu vi ele em 2018, foi a primeira seleção dele. E o cara era diferente. Olha, cara. Ele teve uma medalha de... Ele é novão? Medalha olímpica rápida. Cara, eu não sei quantos anos ele tem, deve ter uns 25, assim. Pô, é novo, né? Um pouco mais, por aí. Mas, assim, já vi ele, sabe, ele com uma postura, assim, sério, parece um americano, assim, sabe, mas muito focado. Cara sensacional, bem carinhoso, assim, com a gente, sabe, se preocupa com nós que estamos ali trabalhando pra caramba. Que legal, um cara muito legal. E aí você vai ver, nessa medalha do Sheffer, até por mais que ele treine em Minas, tem a fisioterapeuta, a Tati, que cuida dele lá. E, cara, eu acho que foi a medalha que eu mais comemorei toda a minha vida. Porque Sério? Em 2016 a gente não teve nenhuma medalha. Então eu tava engasgado de medalha. Eu queria muito, muito uma medalha olímpica, ver ali próximo, sabe? Eu já tinha uma medalha olímpica que eu considerava do Thiago e do César. Porque eu trabalhei muito com eles. Eu trabalhei muito mais com eles do que, por exemplo, com o Sheffer. Mas, tá ali na borda da piscina então, e ver o cara ali foi surreal. A do Fratos eu tava até um pouco mais tenso. Era um trabalho que eu acompanhei ele desde 2008. Desde que eu entrei no Pinheiros, eu tô com o Fratos. Você é muito próximo dele, né? Muito próximo. Amigo até, assim, a gente praticamente virou amigo. A gente se fala todo dia. Sério? Todo dia a gente troca uma mensagem de besteira ou de trabalho. A gente vai trocando. Às vezes ele desabafa... É um cara bem legal. Sim. Ele como fala, é 100% em tudo que ele faz, né? Dá pra ver. O bicho é doido. É muito legal trabalhar com esses caras também. Imagina. O pessoal lá a doutora Ana, que é a médica, chefe do COB, eu falo pra ela, eu gosto dos maloqueiros, eu gosto dos que dão trabalho. E o Fratos é um desses. Esse dá trabalho, mas é muito legal. É porque a gente tava falando de futebol... Aí eu falei, eu gosto do Gabigol. O Gabigol tava jogando, ela já deu risada. Eu falei, é isso mesmo, eu gosto das encrencas, esses são os que eu gosto. E ele é um cara que é legal demais trabalhar com ele. Doidão, esse jeitão dele mesmo, mas, nossa, uma vontade, assim, profissional ao extremo também, que é todo dia que ele acorda, ele sabe o que ele quer. Sério, cara? É surreal. Eu já fui...
Para 2016 ele teve teve lesão na lombar ali, tava com problema na lombar. Eu fui para os Estados Unidos 2 vezes. Caraca, Natan. Ele pedia para eu ir para lá. Aí o Comitê Olímpico me mandava para lá, tratava, ele ficava na casa dele. Que legal, meu. Ficava num quartinho na casa dele, acompanhava treino, tratava. Aí Ia ficava pra ali piscina, tudo. Aí ficava com ele o dia 100%. inteiro, 100%. Preparação física, piscina e depois fisioterapia. Ou na piscina ou na casa dele mesmo. Aham. E aí já montava uma programação de recovery também. Aí já fazia, sabe, um pacotão ali pra ele de 2 semanas. Aí voltava e ficava tentando ao máximo. 2016 acabou não dando certo. E agora, depois de muito tempo, antes de 2016 já teve 2013... cirurgia no ombro, depois de 2016, 2019, outra cirurgia no ombro. Caraca. Essa de 2019. As 2 vezes que ele fez cirurgia foram legais, que ele fez uma cirurgia em 2013. Em 2014 teve o Pampa, que ele ganhou medalha de ouro, que era a nossa principal competição do ano. Em 2019 ele fez outra cirurgia no ombro. Ele foi pro Mundial, medalha de prata no Mundial. Aí agora ele chegou e coroou a medalha olímpica dele, que... Foi bem aquilo mesmo, parecia ouro pra nós ali. Nossa, foi muito legal, era né? difícil, a gente queria Cara, medalha. todo mundo, assim, se comoveu, né, cara? Foi com surreal. a medalha dele. Né? Gerou uma... Foi muito massa. Eu acho que assim. todo mundo sabia o quanto ele queria uma medalha, sabe? E ele valorizou muito. Até o Dressel... exato, o velho. Dressel falou que, acho que ele comentou que um dos momentos mais bonitos pra ele, mais emocionante, foi ver a alegria do Bruno Fratos recebendo a medalha dele. Que ele tava ali com a medalha de bronze, até um memezinho depois que apareceu, não sei se você viu, meme antigo, que mostra um cara de 3º lugar comemorando, champanhe, o 1º e o 2º ali de boa. E era um meme de 2 anos atrás, e era o Fratos ali, exatamente. Ele até pega no memezinho, e o cara pega, beija uma loira, e daí aparece e mostra ele beijando a mulher dele, e aí é surreal. Quando eu vi a primeira vez, eu falei, legal, fizeram um meme já com o Bruno. Depois que eu parei pensar, não, isso já tem uns 2 anos, já existia. Que é mostrando que às vezes a sua vitória não interessa, e ali pra ele era aquilo. Cara. Ele subiu na raia como se fosse medalha de ouro. E aí foi muito legal, aí deu uma aliviada. Puta, do Sheffer foi a primeira, né? Foi gol do Brasil ali, final de Copa do Mundo, todo mundo se abraçando na arquibancada, parecia futebol mesmo. A arquibancada ficava o quê? Todo o staff ali? Todo mundo, atleta, staff, dirigente que podia ir. Tinha restrição, assim? Ou não? Quem tinha credencial pra natação podia entrar lá, e quem tinha, aí, por exemplo... médico responsável pelos comitês, dirigentes, todos têm uma credencial infinita, uma credencial para todos os esportes. Também podiam ir lá assistir. E aí todos os países ficavam misturados. Eles dividiam, mas isso é comum, não é só por causa do Covid, que eles vão lá e falam, Brasil, vocês são do grupo B. Aí cada dia o grupo B tá num lugar da arquibancada, eles entregavam o mapinha ali. O grupo B hoje fica lá em cima do canto direito, eles dão uma organizadinha. O grupo B era Brasil, Austrália, porque eu sei que a Austrália estava sempre perto de nós, então eles com certeza estavam no grupo B também. E devia ter algum outro país ali que sempre a gente... O treinador da Austrália, que também, né, ficou... doidão. Comemorando lá. O cara comemorando, ganhou da Kate Ledeck, foi animal também. Muita coisa boa ali. Essa foi bem legal. E uma coisa que era curiosa, cara, acompanhando assim, né, pelo Instagram... Eu vi os caras postando as comidas lá, né? Sim. Tipo, umas coisas... Como que é? Ele era totalmente diferente, tipo, comida japonesa, ou eles... Os atletas... Tempero, essas coisas os assim. atletas, eles ficaram na vila, e normalmente na vila eles chamam de alimentação internacional, assim, entendeu? Tem então o que você vai ter o que você gosta, entendeu? Entendi. Então, mas dizem que tiveram alguns dias que eu fiquei na piscina full time, o Bruno e a Michele, eles treinavam alguns dias em horários diferentes do que estava meio que programado ali. De manhã ia ter competição, à tarde ia ter competição, e eles meio que treinavam nesse intervalo, que seria o horário que eu ia almoçar para depois voltar para a piscina. Aí tiveram uns 2, 3 dias, eles pediram para eu ficar, e aí eles levavam comida para mim. Então
Era sensacional a comida. Até brincava com eles, pô, a vida vocês estão passando bem, porque eles levavam ali, sabe, algumas coisas eu almoçava ali na maca mesmo, mas putz, ali era tudo festa, tava feliz pra caramba, a gente uma vontade de ganhar que a gente tava ali, nós três ficamos muito próximos, era uma vontade de ganhar medalha assim absurda, a gente tava fazendo tudo pra dar certo. E fica um clima mais sério assim, Nathan, numa situação dessa, tipo, cara, mais não, concentrado? tem um momento de concentração ali antes de entrar na prova. Mas, sabe, aqueles momentos antes mesmo, mas até um pouco antes disso, não. Acho que até o contrário. Pro psicológico é bom ficar mais relaxado, exatamente. Né? Então, lembrando do Bruno chegando pra final. Ele chega, aí ele primeiro fica ali batendo um papo, aí ele deita na maca, já começa a mexer um pouquinho nele. Aí não existe técnica, não existe nada que eu possa falar o que eu faço com ele, porque é uma mexida, soltar um pouco o ombro, ficar batendo papo. Não é muito bom ficar mexendo muito no cara também antes dele nadar, sabe? Então é mais uma chacoalhada que... Tem até um termo, os shake que eles chamam ali. Ficar dando uma chacoalhada na musculatura, dando já uns tapinhas, passando um rolinho. Aí depois ele já tipo vai... manter ativado, né? Já, sabe, acordando, porque ali ainda tá longe. Aí depois ele já vai Isso pro quanto chão. tempo antes? Eles chegam 2 horas antes de competir. Tá. Então isso daí é 2 horas antes de competir. Aí ele vai pro chão, começa a fazer um rolinho também, aí eu já passo alguns exercícios de mobilidade, aí já começa a fazer uma pranchinha, alguma coisa do tipo. Aí, alguns já nesse momento já começa a pegar uma medicine ball, já começa a tacar pro chão, sabe? Mas aí numa coisinha mais leve, porque ele vai aquecer na água. Aí ele vai pra água, aquece, faz o aquecimento, dá um estímulo ali, sai da água, coloca o traje, que é meio chatinho de pôr, a bermudinha. Antes, então, era pior ainda, aquele traje de tecnológico. Com a bermuda, ele já se agasalha para manter aquele aquecimento. E aí, o Bruno ficava ali com a medicine ball, dando uns pancadão. Dava um salto, sabe? Algumas coisas. Sim, umas ativadas. Aí, aquela coisa do cielo de se bater, o Bruno, tem outros atletas que fazem isso. Eu lembro do Henrique Barbosa, gostava pra caramba. João Gomes Júnior também. Eles vão lá e pedem pra eu dar uns tapas, como se fosse um boxeador mesmo, pra dar aquela acordada mesmo. No peito? Nas costas, na perna, principalmente costas, assim, tronco. Mas aqueles tapas, aí é porrada mesmo. Sério, é uma coisa mais forte. E não é só no Brasil, não. Você vê os outros países, cada louco é sua loucura, sabe? Tem de tudo ali. E aí você dá uns tapas ali, que é o último momento mesmo. Aí ele já tá de toquinho e tudo, dá um abraço, boa prova e vai, filho. Agora se vira. Eu subo pra arquibancada. E eu, normalmente ali é uns 15 minutos, 20 minutos antes dele entrar na piscina. Aí eu vejo como estão os outros atletas para tentar assistir aqui bancada. Pô, animal, hein? Animal. Puta experiência, aí é onde tudo acontece, né? Pensando assim, muitos atletas não conseguem ser o objetivo ali, e ali eles saem cheios de sonho, voltam triste pra caramba, e eu ali como fisioterapeuta, que eu não saio dali, e eu com meus 10 anos de experiência, já vi de tudo, a gente tem aquele lado de respeitar um cara que tá chateado. Pô, ali todo mundo vira brother. A gente viajou. Acho que os melhores momentos da nossa vida a gente passa tudo junto. Ali viajando o mundo, competindo, fazendo o que gosta, tanto atleta como eu. Então você fica muito próximo dos caras. Muitos eu acabo depois tendo até uma amizade pessoal. E aí você respeita o cara tá chateado que nadou mal, tá lá no canto, daí eu acabo ficando ali meio que respeitando o cara. Só que eu acho que cada vez mais eu comecei a perceber que não, que tipo, desculpa, amigão, você nadou mal, mas o cara aqui do seu lado amanhã ele vai competir. E aqui o clima tem que estar bom. Sabe? Então eu aprendi a olhar pro cara, tipo, dar um abraço nele, sabe? Tamo junto, ser firme não é ali. dia, mas eu já quero ficar do lado do cara que vai competir no dia seguinte, falando besteira, dando risada, e não tô nem aí pro cara que tá triste. Cara, porque puta isso sacada isso, Nathan. Isso é uma coisa que é bem difícil. Porque você tem uma carga emocional, querendo ou não, Sim. também, que você tem que saber, né? Igual você falou, se você tiver moral baixa, você pode passar isso pro cara. E às vezes eu mesmo falo pro cara, porque o cara sente. O cara que também que vai nadar daqui a pouco, ele já fica ali, putz, o cara tá mal, né? Aí eu já cheguei, amigão, viu? Ali já foi, viu? Tem nós aqui, vamos. Daí o cara, pô, ele volta, entendeu? Tem que voltar ali pro negócio, sabe? Então, Nossa, tipo, cara. isso daí você já tem que tirar o cara daquele problema do brother dele. Às vezes é um amigo que acabou de competir mal, que era chance absurda de medalha e não pegou medalha. Foda-se, não pegou medalha. Tchau, amigão.
O próximo aqui é esse daqui que vai competir, ele tem que estar num clima bom, numa energia positiva aqui. Isso é complicado, mas isso é... Total sentido. Eu fui aprender com o tempo. Ninguém vai ensinar isso, é só vivência, né, cara? É a vivência. E isso também, em competições que a gente ganha muita medalha, daí é uma delícia, porque não precisa fazer força nenhuma. Nossa, a animação aí imagina, ali... né? Aí o primeiro que não... Tipo, o Scheffer ganhou medalha. Já? O Léo ia nadar no dia seguinte. Eu falei, o Léo... Não preciso nem dar bom dia pra ele, porque daí já tá todo mundo acreditando. Sim. Sabe? Já tirou o peso de muita gente. O Leozinho, por mais que ele não tenha pego medalha, foi animal também acompanhar, animal, né? Foi animal, primeira final olímpica. E ele tem uma puta energia boa também, Sim, né, cara? Eu acho que assim, ele chegou com o segundo tempo, ele tinha chance de medalha. Tinha? E é legal pra caramba. Eu falei isso com o Cachorrão. O Cachorrão é o Guilherme Costa. Ele nada 1.500, 800 e 400. Se eu não me engano, a maior chance dele era o primeiro dia, o 400. E ele nadou mal. Ele nadou mal, mas daí o treinador dele foi muito bem. O treinador dele, às vezes, fica puto com ele. O treinador pegou ele ali, sabe, sentou e falou, cara, é isso aí. É a primeira vez que nós estamos aqui, nossa primeira Olimpíada. E foi isso que a gente fez. Mas, vamos corrigir, sabe? Eu vi os caras trabalhando, eu falei, que animal. Os caras estão na parada ainda. Eles têm mais 2 provas ainda para competir. Daí não deu outra. No 800, final. Eles conseguiram pegar a final. Aí eu até falei pro treinador, eu falei, velho, o que vocês cresceram depois daquela... E aí o 400 ele tinha chance até de medalha, sabe? Tanto é que ele ficou em 9º. O cara que ficou em 8º foi o campeão olímpico. Caraca. E ele tinha total chance de tirar esse cara que foi campeão olímpico. Se ele fizesse o tempo dele, o cara hoje, o tunisiano, seria mais um na Tunísia, e esse tunisiano, acho que foi até o presidente da Tunísia abraçar ele ali, que ia dirigente de tudo quanto é. Sério? Direto eu vi o tunisiano com alguém ali tirando foto, dando entrevista. Olha. E se o Guilherme tivesse feito o tempo dele, teria mudado a história do esporte, porque talvez poderia ter sido o Guilherme com a medalha de ouro. Caraca. Um pouco mais leve, não sei. Aí não... Uhum. Mas daí ele foi, depois nadou, conseguiu pegar uma final, não foi bem na final, acabou ficando em 8º na final, aí a imprensa fala, ficou em último, ficou em 8º. E aí depois até troquei uma ideia final, com ele e falei, né? cara, você tá pegando uma experiência aqui absurda. Exato. Eu falei, você não tem noção o que é acordar e vir aqui trabalhar pra você que tá numa final. A gente... Que legal. Nós da equipe, a gente se motiva com um cara que não Pô, igual que você. legal, cara. É sua primeira, você já tá com essa experiência. Eu acho que daí eu até usei o exemplo do Léo, que o Léo já tinha nadado. Eu falei, o Léo, ele precisou da terceira Olimpíada dele para pegar uma final. Se ele tivesse pego talvez na primeira, na segunda, talvez na terceira ele já teria mais experiente, talvez uma hora dessa teria medalha. E você já começou aí. E aí o moleque ainda tinha mais prova para nadar e isso daí, sabe, você vê quando o moleque já tá olhando, tá te escutando. Puta, algumas coisinhas que acontecem ali que é muito bacana. Muito, é muito bom. legal. Muito bom mesmo. Natan, o que você daria de conselho aí pra rapaziada que tá começando na fisioterapia e quer migrar para essa área do esporte? Alguma coisa que você acha que seria bacana falar? Cara, eu acho que assim, eu acho que para trabalhar com esporte ainda tem que correr muito atrás, sabe? Eu acho que ainda tem muito lugar que dá para trabalhar, tem muito espaço ainda pro fisioterapeuta, né? Eu acho que todas as áreas também. Ainda a nossa profissão de fisioterapia ainda briga por espaço em alguns lugares, sabe? Ainda tem que mostrar o trabalho e eu acho que é isso. Eu acho que é nesse caminho. Eu acho que trabalhar com categoria de base, muita gente já quer ir exato. Profissional, né? Já quer trabalhar com a seleção, quer ir para as Olimpíadas. Não quer pagar o preço, exatamente, mas aquele negócio, começar com categoria de base, os caras são carentes de tudo, sabe? Montar um projeto, apresentar o projeto, mostrar o que dá para ser feito com eles, eu acho que esse é o caminho, sabe? Boa. Ir ali, procurar os clubes, não adianta procurar uma seleção, sabe? Porque um cara que tá na categoria de base da seleção é porque ele trabalha com um profissional de um clube. Então, acho que procurar os clubes, principalmente, tentar ir arrumando espaço, talvez verdade. com atletas individuais também. Então, acho que o caminho é esse. Acho que a base do esporte vem com a base do profissional também, para todo mundo crescer junto. Não, faz total sentido, cara. E até tava lembrando aqui, você falando isso, que foi basicamente o que aconteceu comigo quando eu saí lá de Itu e falei, pô, quero trabalhar com alguma coisa que tenha mais relação com esporte, algum lugar que, né, eu consiga ver mais isso, não sei o quê. E aí toda oportunidade que eu tinha, por exemplo, pós-graduação, eu sabia que um professor trabalhava em algum clube, não sei o que, eu falava, pô, tem alguma oportunidade lá? Às vezes o cara
Teve um professor até que falou, cara, eu vou ver, eu acho que tem, não sei o quê. No fim, acabou não dando certo. Mas foi num curso que eu fiz que eu consegui ir pra Care Club e as coisas acontecem a partir daí, né? Eu acho que isso, então, você vai estudando e nos seus cursos que você vai aprendendo, você vai conhecendo pessoas. Exatamente, isso também cara. aconteceu bastante comigo ali também. Acho que exato, eu concordo e foi exatamente o que eu fiz, assim. Não é nem pensado, é mais uma vontade que você tem, né? E aí vai acontecendo. E você vai com vontade também, então, com o coração exato, mesmo. Cara. Aí eu sempre escutei isso, achava que não era verdade, mas é verdade. Opa. Você tem vontade mesmo. E as pessoas já tive percebem. Projetos que não deram certo e eu percebia que eu não ia com a mesma vontade que os projetos que deram certo. Exatamente. Então, quando vai mesmo, sabe que tá querendo fazer, a coisa anda. E as pessoas percebem também, né, Nathan? Sim. Porque, por exemplo, você com certeza não é o único a pedir uma oportunidade de emprego, a conversar com um cara que tá que talvez consiga te dar uma oportunidade. Sim. Mas se você conseguiu, provavelmente é porque você tava com mais brilho no olho, porque você se mostrou mais proativo, né, e tudo mais. É até engraçado você falar, minha primeira competição de natação eu apareci na televisão comemorando, que virou piada até hoje. Sério? Eu comemorando uma vitória de um atleta que eu tinha acabado de cuidar. Nossa, que animal. Era que a primeira competição que eu fui, o Albertinho, que é o treinador, nosso head coach, que agora tá indo para Portugal, ele brincou, acho que comigo, daquela competição, que era eu ali na arquibancada, ele não tinha noção que tava filmando. Moleque, a gente tava com lixo ali batucando, mas ali os caras falaram, esse cara gosta. E exatamente. Até algumas apresentações eu tenho vergonha de mostrar. Sempre tá lá o vídeo, às vezes eu falo, hoje eu vou clicar. Dane-se. Aí eu mostro eu lá passando vergonha na Sport TV. Massa, cara. Mas era isso. E isso era a vontade que eu já tinha ali de fazer o atleta ganhar, né? Porque ali era o Guilherme Guido, bateu um recorde sul-americano e o Pinheiros ganhou a competição. Que tem a competição de clubes também. Sim. Então, era... desde lá de baixo já era muita vontade mesmo. Acho que legal. A gente que trabalha com esporte é competitivo também. Acho que eu demorei um pouquinho para perceber isso, mas minha vontade de ganhar é absurda. Eu quero ganhar dos americanos de qualquer jeito. Tem que estar na sintonia dos caras, né, meu? E a gente, para trabalhar com esporte, isso daí a vontade ali tem que ser muito grande também. Verdade. Nathan, eu sempre faço 3 perguntas no final para a gente encerrar o episódio. A primeira é, o que é sucesso para você? Sucesso é quando você está feliz com você mesmo, sabe? Eu acho que esse é o sucesso. É quando você está feliz com o seu trabalho, com o que você está conseguindo fazer, porque o resto vai ser consequência. Eu acho que de tudo que a gente acabou de falar, de fazer com vontade, fazer bem feito, aí chega o sucesso e você vai estar bem com você mesmo, porque você sabe. A gente sempre sabe quando a gente conseguiu fazer tudo que podia. E aí o sucesso veio. Boa, show. Segunda é, algum aprendizado que você teve no último ano, nos últimos 2 anos, que talvez seja interessante compartilhar com as pessoas que estão ouvindo ou assistindo? Nos últimos anos de pandemia ainda a gente teve muito aprendizado, né? Mas eu acho que... Cara, eu acho que foram os anos que eu mais cuidei de mim, então vou filosofar um pouquinho aqui. Essa é a hora da filosofia. Mas eu acho que assim, foi... É muito legal, porque sempre pende para esse lado. Acabei de falar que foram 10 anos de natação, e acho que com certeza a Tóquio foi a competição que eu estava muito confiante com o meu trabalho, comigo mesmo, com a minha postura, e eu acho que veio... Graças à pandemia, era um momento que eu estava muito bem comigo mesmo. Eu acho que me cuidei muito de saúde, sabe, muito focado no que eu queria, muito concentrado no que eu queria. Então, acho que a gente se cuidando, a gente estando bem com nós mesmos, de cabeça também, eu acho que é isso. Muito bom, acho que é muito isso aí. Bom, cara. E a última é, o que você curte... fazer quando você está relaxando, lazer, que assunto você gosta de trocar ideia, fora do ambiente de trabalho? Vixe, é difícil porque adoro falar de trabalho. É um saco, mas é esporte, cara. Eu adoro esporte, é o tempo todo. É futebol, é Fórmula 1. Quando eu tô com os nadadores, a gente tá... Você anda de kart também, né? Ando de kart. É um hobby. É um hobby, o kart é um hobby, a bike, hoje estou fazendo mountain bike, estou pela primeira vez na minha vida fazendo um esporte um pouquinho mais sério, óbvio que é amador, mas estou treinando, seguindo planilha com o Osmar, meu treinador, Sim. Então isso é muito bom também,
Mas sempre relacionado ao esporte. Acho que às vezes eu sou até meio chato com isso, porque todo mundo mas sabe que é o meu assunto. É uma consequência, né? Porque, por exemplo, você trabalha com o que você gosta. Então você acaba falando disso, né? Não adianta. Em casa tá até manchado o Sport TV na televisão, assim, que realmente pegou tá manchado. Na tela. Fica marcado o Sport TV de um lado e a ESPN do outro. Agora, não sei, acho que a ESPN mudou, tá manchando o meio Sport TV e tá ESPN. borrando em cima do outro. O que eu gosto de fazer ali tá acompanhando tudo, lendo notícia de esporte, aprendendo tudo, Animal. É o que eu gosto de fazer mesmo. Natanzinho, valeu, cara, pela resenha. Valeu, bom demais. Tamo junto.